Olá, seja bem-vindo. Começa a partir de agora o programa Identidade Feminina pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Canal 4 da NET, em TV aberta, sinal digital 61.4 e também pelo YouTube. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a jornalista Malu Rodrigues. Para deixar meu pai feliz, porque eu achei que parecia mais com medicina. Tava mais pertinho. Mas, claro que fiquei 2 anos e não gostei. Não se encontrou dentro do curso? E aí eu fui para São Paulo. Nessa época a gente já estava morando em Rio Preto, tá? Fui para São Paulo e fui fazer Casper Líbero. Fiz jornalismo. Seus pais vieram para Rio Preto por quê? Na realidade, meu pai queria fugir de São Paulo e aposentar numa cidade do interior. E Rio Preto era assim, só existia Bernardino, né? Mas já tinha família aqui? Tinha contato Não tinha com a nada, cidade? não tinha ninguém. Ele queria vir pro interior. Ele passou por aqui um dia, adorou, ele nasceu em Novo Horizonte. Ah, entendi. Quer dizer, todo mundo é das cidadezinhas. Ele nasceu em Novo Horizonte, então ele passou um dia por aqui, achou que a cidade estava muito linda e queria mudar para o interior. Que eu quero ficar. E aqui, minha irmã fez faculdade aqui, meu irmão é juiz aqui, minha irmã é médica aqui, minha mãe já morreu, mas estamos aqui até hoje. Entendi. Bom, aí você voltou a São Paulo, dessa vez para cursar jornalismo. Certo. Finalmente. Fez na Casper Líbero. Eu fiz, mas não acabei. Não eu fiz terminou o 2 curso. anos e conheci uma suíça e fui viajar. Por causa dessa Suíça, fiquei com muita vontade de viajar e fui para a Alemanha através dessa minha amiga suíça. Foi morar na Alemanha. Uhum. Aliás, não foi só na Alemanha que você morou, em outros países também do exterior você passou um tempinho. O plano inicial era morar na Alemanha, né? Ficar 1 ano, é um sistema que chama Alpargel, que é o Piamädchen em alemão, que é que você fica na casa de família tomando conta do nenê e eles te dão 3, 4 horas de escola diária e você paga com um serviço doméstico tomando conta da criança. E eu fui para Berlim nesse sistema, só que aí eu conheci um monte de gente, a hora que acabou o meu sistema eu fui para Paris morar com um monte de cucaracha em Paris e fiquei mais 1 ano. Malu, e essa experiência deve ter sido determinante para você, inclusive, para ser a profissional multifacetada que você é hoje, que se dá bem com diversos tipos de público, não é, que atende a diversos tipos de demandas. Como eu disse, você já trabalhou em diversos veículos de comunicação. Essas experiências de morar fora do país, com pessoas de diversas nacionalidades, de que maneira isso enriqueceu a sua história? Na realidade, acho que de toda maneira, eu acho que eu jamais seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse morado, porque eu morei na Inglaterra depois de 5 anos, né? Minhas filhas moram na Inglaterra até hoje, são inglesas. As 2 filhas? Elas são inglesas, casadas com ingleses e meus netos são ingleses, não tem nem nome em português. Eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse tido essa experiência. Porque você conviver, como eu convivi com meu ex-marido, com uma pessoa completamente diferente, ou você aprende ou você aprende. Ou você aprende. Ou você aprende a ter empatia, a não julgar o outro, a entender a cultura do outro, ou você aprende. Não tem saída. Que o mecanismo de raciocínio é diferente. Completamente. Tanto é que lá na Inglaterra tinham vários grupos de mulheres estrangeiras, mulheres de inglês, que se encontravam para conversar sobre como chato que eles são. E poder se ajudar. E se ajudarem. Bem, e quando você voltou para o Brasil, você terminou o curso? Eu terminei o curso porque era uma questão pessoal. Apesar de já estar no mercado, eu sentia muita falta do diploma. Muito, demais. Era uma questão assim, minha irmã é médica, meu irmão é juiz e eu sem um diploma de curso. Sem uma graduação. E então, quando abriu na UNORP, que entrou todos os jornalistas velhos, estavam todos na minha classe, eu fui com essa turma e fiz a UNORP. E aí você começou com rádio e jornal impresso? Eu comecei com rádio e jornal impresso antes, lá quando eu tinha meus 20 e poucos anos, quando eu estava na Casper. Ainda na Casper? Que ia ter aqui em Rio Preto os Jogos Abertos do Interior e tinha uma senhora central de jornalismo que funcionava lá onde é a biblioteca hoje, com jornalistas do Brasil inteiro e me ofereceram para vir fazer pela Rádio Independência. E eu vim e fazia as entradas ao vivo pela Rádio Independência, jogos eu fiz, irradiei jogo, fiz um monte de coisa na Rádio Independência. E aí eu não voltei mais para Casper, porque aqui já comecei a trabalhar, aqui eu fiquei. E depois de formada aqui em São José do Rio Preto, então você fundou a sua empresa de assessoria? Não, eu já comecei a trabalhar logo no primeiro ano de faculdade. Aliás, eu já estava antes, eu já estava fazendo toda semana eu tinha uma coluna no Diário da Região. Uma coluna sobre o quê? Sobre alimentação. Sobre alimentação. Sobre alimentação. Aliás, você também foi agricultora orgânica. É que assim, como é que foi essa passagem? Quando eu morava na Inglaterra, eu fiz o curso de chefe de cozinha. E trabalhei 5 anos e me formei chefe de cozinha na Inglaterra. Então, eu gostava muito de alimentação. Então, quando nós viemos morar no Brasil,
eu comprei um pedaço de terra e fui fazer horta orgânica. E eu fui a primeira agricultora orgânica da região. Isso em que ano, Malu? Isso em 1990. Hoje tem vários, tem associação, tem feiras para todo lado. Na época não tinha absolutamente nenhum agricultor orgânico. Era uma iniciativa inédita. É. Só que eu fiquei uns 5 anos trabalhando muito, ganhando nada, né? E com as meninas crescendo, precisando de escola, e eu querendo escola particular, querendo o melhor para meus filhos. Claro. E aí eu comecei a assinar, era na época do Race, não sei se você lembra do Race no Diário da Região, claro. Ele era extremamente alternativo, ele me convidou para assinar uma coluna semanal sobre alimentação saudável, naquela época. Naquela época. Quer dizer, ela era super visionária, né? E hoje é uma das premissas aí da vida de tanta gente. Aliás, deveria ser da vida de todos nós. Aí o pessoal nem sabia o que era agricultura orgânica naquela época. Ele me chamou, comecei a assinar e aí isso eu já ficava vindo para Rio Preto toda hora, saía da horta, vinha para Rio Preto e aí já comecei a fazer a faculdade. Já no primeiro ano, que era na época o secretário de comunicação era o Wilson Guilherme, ele me convidou e eu fui ser assessora da Secretaria da Saúde. Foi a primeira vez que uma secretaria teve uma assessoria de imprensa independente, que hoje é a Andréia aqui. Hoje é a jornalista Andréia Inocente. Que está aí há anos, mas eu fui a primeira. E eu peguei toda a municipalização da saúde, aprendi a andar em Rio Preto, todas as UBSs. Conheceu cada cantinho da cidade. Foi uma época maravilhosa, foi muito bom. E o secretário da Saúde, que era o Fernando Araújo, ele é uma pessoa que te deixa trabalhar. Então eu fiz jornal, fiz programa de TV da Secretaria da Saúde. Tinha um programa de TV e era exibido onde? Ele era exibido na TV comunitária. Na TV comunitária, na TV da cidade. TV da cidade. Então eu tinha jornal, tinha televisão, tinha tudo dentro da Secretaria da Saúde. E eventos. E a partir daí, quando nasceu a Talk Club? Ela nasceu nessa época mesmo, porque como eu fiz o jornal para a Secretaria da Saúde, eu precisava da nota fiscal. E aí você fundou, nasceu então, da necessidade. A sua empresa de Eu assessoria. tinha anunciantes no jornal e anunciantes grandes da área da saúde. E nisso você sabe trabalhar com esses anunciantes grandes, você precisa de nota Secretaria da Saúde para poder dar a nota fiscal. Isso certamente também te deu know-how para posteriormente assumir a assessoria de imprensa da Santa Casa de Misericórdia de Rio Preto. Por quanto tempo você teve a conta da Santa Casa, Malu? E bom, foram anos também. De 2000 até hoje. Hoje nós estamos em... Hoje, 2016. Há 16 anos. Há 16 anos, cuidando da comunicação de uma instituição super importante e que, eventualmente, também é necessário fazer gerenciamento de crise. Na realidade, na Santa Casa, a gente só faz gerenciamento de crise. Né? Porque o doutor Nardim, ele é muito particular, ele não gosta que você fique fazendo release para falar que tem aparelho novo, porque senão como é que o primo pobre vai pedir dinheiro depois se ficar mostrando muita fartura? Então, como a gente é o primo pobre, a Santa Casa, a gente não fica mostrando, apesar de que a Santa Casa tem o mesmo equipamento que o HB, tem tudo, né? Mas atende SUS. É uma entidade filantrópica, então 60% é atendimento de SUS, então está sempre precisando de dinheiro. Então o que a gente faz na comunicação é só crise. E que outros tipos de clientes, Malu? Você deve ter atendido aí empresas de diversos segmentos ao longo aí da vida da eu acho que Club. Absolutamente todos os segmentos. Eu fui assessora de imprensa do Plaza, quando ele ainda estava no papel, quando ele levantou shopping. Eu fui assessora de imprensa da Construoeste, a primeira assessora, eles nunca tinham tido, o Grupo Faria, nenhuma assessoria antes, assessorei todas as lojas deles de alto. A assessoria de imprensa em si no Brasil é uma atividade recente, ainda mais no interior do estado de São Paulo. Um cliente que eu amava, que me ensinou muito, que era o delegado regional de contabilidade, que era o Marcos Apóstolo da Itamaraty de Contabilidade, ele foi delegado durante 10 anos, eu aprendi muito de contabilidade com ele. Né? E da área da saúde, Cosenza, fisioterapia, foram tantos, todas as áreas. Todas as áreas. Academia, loja. Na realidade, momento... eu digo que eu costumava abrir o mercado da Machadinha, porque eu ia onde nunca tinha tido um assessor antes. E eu conseguia convencer a pessoa que era super importante a assessoria de imprensa. Procurando oportunidades de fato. E que era mesmo na época. Hoje eu já não sei se é tanto. Em algum momento sentiu falta, sentiu saudade, ou de fazer rádio, ou de fazer jornalismo impresso? Ou o fato de você fazer jornais para essas instituições, para a Secretaria de Saúde ou outras empresas, aí, de certa maneira preenchia... Posso falar a verdade? Claro, por favor. Meus anunciantes, eu amo vocês, mas eu sonho todo dia em só escrever na minha vida. Malu. É o que eu gostaria de fazer, claro. É a sua paixão maior? A minha paixão é escrever e, infelizmente, é o que eu menos faço.
Mas a gente ainda vai falar sobre essa e outras paixões no segundo bloco do Identidade Feminina. Fique conosco nessa entrevista bacana com a jornalista Malu Rodrigues. Enquanto isso, enquanto a gente faz esse intervalo rapidinho, você vai à nossa página do Facebook, curte a página e fica por dentro de toda a grade de programação da TV Câmara e fica por dentro também das notícias do Poder Legislativo em Rio Preto. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. A gente volta já. Você já viu jabuti em árvore? Bom, se já viu, pode ter certeza. Foi alguém que colocou ele lá, porque jabuti não sobe em árvore. Em casos de enriquecimento ilícito, é a mesma coisa. Se um agente público exibe sinais de riqueza incompatíveis com a remuneração que recebe, pode saber, aí tem jabuti em árvore. É muito provável que seja fruto de corrupção. Com as leis que temos, é difícil provar essa prática, o que gera muita impunidade. Por isso, uma das propostas do Ministério Público para combater a corrupção e a impunidade é tornar crime o enriquecimento ilícito e punir de forma mais severa os corruptos. Se não tem como comprovar a riqueza, cadeia. Ajude a transformar em lei essa e outras medidas. Para isso, precisamos de 1,5 milhão de assinaturas, inclusive a sua. Saiba como participar em 10medidas.mpf.mp.br. Juntos, fazemos muito contra a corrupção. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Já estamos de volta com o programa Identidade Feminina aqui pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Se você está nos acompanhando pelo canal 4 da NET ou 61.4 em TV aberta, reforço o convite. Visite o nosso canal no YouTube e se inscreva para receber as novidades. Hoje, a minha entrevistada é a jornalista Malu Rodrigues, que é jornalista, mas também tem MBA em Gestão Empresarial. Afinal de contas, você é uma empresária da comunicação, né, Malu? Exatamente. Quando eu comecei a fazer assessoria de imprensa, eu senti necessidade de aprender gestão de empresa. Não só porque eu lidava com o empresário o tempo inteiro e o discurso é outro, como também eu tinha que gerenciar a minha própria empresa. Eu cheguei a ter 8 meninas trabalhando comigo, todas no mercado hoje. Todas? Todas super bem colocadas no mercado, não tem nenhuma que não está super bem, que não é super conhecida. Ô, Malu, isso com muito orgulho, foram minhas estagiárias. O Eduardo foi meu estagiário também, aquele que está atrás. O cinegrafista está aqui atrás das câmeras, mas hoje tem profissionais dedo bom, né? Que já abriram as suas próprias empresas, tem profissionais já em São Paulo, que passaram aí pela Veja, pela Folha de São Paulo. Como é que é formar profissionais, Malu? Como é que é ensinar, transferir conhecimento? Eu acho uma delícia. Jovens? Você gosta? Eu gosto muito, eu gosto de trabalhar com um jovem porque ele te dá um gás novo, ele te traz ideias que você não tem, ele te traz um ânimo, ele te faz viver e ao mesmo tempo é muito bom ensinar. É muito bom você passar aquilo que você aprendeu, trocar conhecimento. Você já lecionou em faculdade, Malu? Então, tem vontade? não, eu tinha muita vontade antes. Mas agora passou, porque o programa agora não me permitiria. É muita coisa para fazer, não é? É muita coisa. Agora, a minha vida hoje não me permitiria tirar um dia para dar aula, porque eu poderia perder uma festa importante. Então, hoje não, mas eu já tive muita vontade. Ô Malu, e aí a sua assessoria de imprensa, a Talk Club, se transformou numa empresa maior de comunicação, também numa videoprodutora, com o mesmo nome. E você passou a produzir um programa que estreou em rede nacional, Maturidade Feliz, com um foco especial na terceira idade. Como é que surgiu essa ideia para você e por que você definiu esse foco de trabalho, em princípio? Então, foi assim, eu era assessora de imprensa da AGERIP, onde hoje eu sou parte da diretoria voluntária, hoje eu sou diretora de comunicação. Eu era assessora de imprensa e o projeto Maturidade Feliz nasceu para a AGERIP. Era um programa feito para a AGERIP. Quer dizer, a AGERIP, os próprios associados patrocinavam e era feito baseado na divulgação da AGERIP, das coisas da AGERIP, das coisas da terceira idade, que são muitas coisas, né? Que, na realidade, até no Estatuto do Idoso, tem uma parte que fala que todo idoso tem direito à cultura, tem direito a programa de televisão para ele. Mas Rio Preto é muito ingrato. Rio Preto não... Bom, pelo menos na época, não sei se foi há muitos anos já, né? Porque mais uma vez também você abriu o mercado, né, Malu? Você trouxe esse tema à tona no momento em que ele não era tão... Não.
Não, hoje voga, até é mais aceito, né? Então, quando eu ia vender alguma coisa, tinha sempre que falava assim, mas ela faz programa para velho. Quer dizer, não era assim, não estamos todos envelhecendo, né? Eu que fazia programa para velho. Então, eu sentia muita dificuldade em manter o programa. Você achou que ficou muito segmentado? Segmentado demais, isso talvez dificultasse comercialmente. Dificultou bastante comercialmente. Na realidade, eu mantinha o programa com assessoria de imprensa. Eu dizer que ele deu dinheiro, isso nunca deu. Então, Malu, o programa se transformou no Malu Rodrigues Visita, que hoje também é um portal de notícias. Na realidade, que nem eu falei para você, a época que eu fui assessora de imprensa, eu achava que a assessoria de imprensa era extremamente importante, que todo mundo tinha que ter uma assessoria de imprensa. Hoje eu já não penso mais assim. Hoje eu acredito que todo mundo é um próprio veículo, todo mundo pode fazer sua própria notícia. É aquela questão de transformar o indivíduo no formador de opinião. Exatamente. Antigamente existiam os formadores de opinião e hoje todos nós participamos da formação da notícia. Exatamente. Então, hoje, o assessor de imprensa, ele já não é tão... Hoje é um outro perfil de profissional que está aí no mercado, que está se inserindo nas redes, nas agências digitais, né? Muito jornalista trabalhando em agência digital. Então, já não é mais tanto o assessor de imprensa. E na época que eu fazia o programa, eu conheci o meu atual marido, que é o Luiz Soares, que é cinegrafista e editor, meu parceiro. Seu parceirão. E ele gostava muito de colunismo, porque ele já tinha trabalhado com absolutamente todo mundo, com a Cida, com o Nenê. E, então ele gostava e ele, vamos fazer uma Malu Rodrigues Visita. Então a Malu Rodrigues Visita nasceu da ideia dele e que comercialmente deu muito certo, porque Rio Preto compra colunismo. Aliás, eu vejo nas suas divulgações sempre que você usa a hashtag jornalismo social. Você faz questão de enfatizar esse termo, porque o seu modo de trabalhar a informação também é diferente. A sua abordagem e estrutura do programa, você faz uma escalada, né? Você comunica as notícias que vão estar ali naquele programa, os eventos pelos quais você passou. Enfim, você tem uma estrutura diferente. Essa maneira de trabalhar, Malu, ela é projetada, você usa isso como diferencial ou é a sua maneira natural de fluir o trabalho? Na realidade, acho que desde o começo, agora eu até de vez em quando escrevo colunismo social, eu acho que eu usava mais como defesa, porque os antigos não admitem novos entrando na área que é deles. Então eu já deixei bem claro que eu sou jornalista, é o meu trabalho, eu vou fazer um programa, é isso que eu sei fazer. Então eu acho que foi mais como defesa. Você sentiu uma resistência, Malu? Muita. Quando você migrou da assessoria de imprensa para a TV? Muita fazendo resistência, jornalismo social? Mas como eu era muito conhecida, como eu estava bem no meio dos empresários, eu estava muito dentro da CIRP, eu fazia rodadas de negócio e muita gente me conhecia, então era impossível me parar. Porque eu já era muito conhecida, porque muita gente tenta entrar no meio de TV e não consegue. Porque você fica 6, 8 meses perdendo dinheiro, aí você para. Mas como eu já era muito conhecida, aquilo foi embora. Tinha um bom network e aí funcionou. E hoje vocês mantêm a videoprodutora, mantêm o portal de notícias com cobertura de eventos. E não só eventos, não é, Malu? Vocês publicam notícias a respeito do dia a dia da cidade e até da região. Com certeza. E que também foi uma consequência, porque para você ficar sabendo tudo o que acontece, você não pode ficar esperando se teu concorrente dar na página dele o que está acontecendo, para você ver o que você vai cobrir. Então, o blog nasceu como um blog, primeiro o WordPress, aí foi se transformando. Ele nasceu para que eu tivesse a informação primeiro. E hoje, de fato, eu recebo tudo, eu sei tudo o que está acontecendo e até de uma área que, como eu disse, eu gosto de abrir Mercado Machadinho, eu abri bem a área de Guapiaçu, Olímpia, até Barretos. Então, eu cubro bem aquela área. Aliás, acho que às vezes eu sou mais conhecida lá do que aqui. E, Malu, em que o pessoal me assiste pelo YouTube. E como é que é a tua rotina? Porque todo mundo vê a Malu Rodrigues sempre muito arrumada. Você é uma mulher muito vaidosa, sempre cuidando. Aliás, você tem essa característica, né? Sempre mudando o cabelo, sempre com cores vibrantes. A tua rotina? Você frequenta as festas e tudo mais, mas e dentro de casa? Suas filhas moram fora do país. Você é dona de casa? Você gosta desses assuntos? Você vai ao supermercado, Malu? Vou. Infelizmente eu vou toda semana. Você cuida de detalhes de casa, você vai ao cinema, você se diverte fora dos eventos, porque a gente sabe que também é uma maneira de você se entreter. O que você faz de segunda a sexta-feira? Não, a gente, de segunda a sexta-feira, além de ter que botar o portal no ar todos os dias, porque ele é atualizado diariamente. Pelo menos umas 4, 5 vezes por dia, malurodrigues.com.br, acessa lá. É tudo que acontece de melhor em Rio Preto e região. Eu não dou polícia, eu só dou o que acontece de melhor mesmo, até porque nem tenho tempo e nem gosto. Não é seu foco? Não.
Não é seu foco. É mais coisa boa, serviço, né? Tipo, eu dou sempre os empregos daqui Lazer, entretenimento. E serviços, se me passarem, que nem a prefeitura me passa, que eu acho que é interessante dar, eu Sim. sempre dou. Eu faço blog, a gente faz supermercado toda semana, sim. Você vai ao supermercado. Toda semana. E cuida de casa. Agora, atualmente, eu estou fazendo uma dieta, eu tenho que fazer minha própria comida também 2 vezes por dia e dá bastante trabalho. E cuida de casa, gosta de cuidar de casa? Gosta Não, desse detesto. papel de esposa? Não, não é. Não é seu foco. Não, eu gosto de cozinha, só. Cozinha eu gosto, de cozinhar eu gosto, mas limpar a casa não, odeio. Aliás, vou até aproveitar para perguntar, a gente sempre fala sobre como as mulheres se posicionam. Você comentou a respeito do Luiz. Ele é mais jovem que você. Você também enfrentou algum tipo de resistência nesse sentido quando vocês assumiram esse relacionamento, Malu? Então, na realidade, eu acho que eu mesma já faço a piada antes do outro fazer, né? Então, eu já cheguei logo de... Porque foi assim, aconteceu, né? Não é que eu gostava de homens mais jovens, o Luiz simplesmente aconteceu. O fator idade foi indiferente. Aconteceu, ele está ali, ele vai ficar vaidoso, foi uma grande paixão, aconteceu e pronto. E aí eu já saí com ele para as festas de mão dada e com a cabeça erguida e nunca perguntei para ninguém o que você está pensando. Então, se alguém falou alguma coisa, não falou para mim. Que ótimo. E agora, e muito pelo contrário, eu acho que inclusive eu tenho muitas seguidoras mulheres mais velhas, eu tenho muita senhora que sabe o horário do meu programa. Aliás, eu tenho a audácia de dizer para você que eu sou um dos únicos programas locais que as pessoas acompanham mesmo, não só vê quando está... Público fiel. Não só quando está mudando o canal, mas acompanha porque gosta da Malu porque um dia o cabelo está cor de roça, gosta da Malu porque um dia o cabelo está azul, porque eu faço aquilo que elas gostariam de fazer, ter o namorado mais novo e elas não podem fazer, mas elas apoiam. Então, eu acho que eu tenho até muitas pessoas me apoiando. Agora, os que não gostam não falam para mim. Deve ter os que acham, né? Feio, muito feio. O segredo é não dar bola para o preconceito. Não dar atenção e... Até porque, sei lá, eu acho que a gente merece ser feliz, né? Isso que importa. Com certeza. Malu, quero agradecer a sua presença aqui no programa. Que bom que você pôde estar aqui, trazer todas essas curiosidades a respeito, né, do seu caminhar aí pela profissão e pela vida. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Thaís, foi um prazer. E você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência também. Se quiser rever, se perdeu alguma parte desse programa, corre lá no nosso canal do YouTube e se inscreva. Confira também as outras convidadas que já passaram aqui pelo estúdio da TV Câmara. Até o próximo Identidade Feminina.